Dia importante na história do Brasil, de Tiradentes, né? Hoje está fazendo 230 anos, ele foi enforcado, né? No final da palestra eu vou ler um pequeno trechinho para a gente ver o quanto é bom a doutrina espírita, né? A lei de ação e reação, o porquê que ele foi enforcado, o que ele fez no passado para terminar naquela encarnação lá 230 anos atrás em praça pública, né, gente? Que está nesse livro aqui, que é muito interessante para a gente entender a história que a gente não estudou nos colégios, a verdadeira história sobre a formação dos povos aqui no Brasil, Ismael, a vida do Dr. Bezerra de Menezes, Dom Pedro II, por que todos esses espíritos de luz voltaram a reencarnar no Brasil? Muito interessante. Então nós vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus, que é o grande arquiteto do universo, a Jesus, que é o nosso caminho, verdade e vida, principalmente para dizer: Pai, muito obrigado pela vida, pela família, obrigado pelo Brasil, que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, obrigado pelo nosso estado, Rio Grande do Sul, obrigado por Caxias do Sul, que sempre nos ampara, obrigado pelo sol, pela chuva, pelo frio, pelo calor. Obrigado pelas nossas provas, Pai. Sabemos que boa parte delas nós mesmos ainda que escolhemos exatamente pela justiça divina e podermos resgatar esses débitos de vidas passadas e da vida atual. Obrigado pela família, Pai. Pedimos muito pelo Brasil. Nesse ano que completaremos 200 anos de independência do Brasil, te pedimos, Pai, que nossos políticos sejam intuídos pelo bem do povo, da nossa nação. Obrigado a Kardec por nos oportunizar esses ensinamentos, a Bezerra, a Chico, a Barzanufo, o Divaldo e tantos outros irmãos que trouxeram a doutrina do Cristo para nos esclarecer e nos consolar. Só te dizer gratidão, Pai, nessa tarde maravilhosa do dia 21 de abril de 2022. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, gente. Todo mundo está avisado que agora as palestras têm 1 hora de duração agora? Todo mundo está avisado? Todo mundo já se assustou. Não é 1 hora, não. É menos. A gente tem um pouquinho mais agora, mas não é 1 hora. Alguns estados aqui no Brasil a palestra dura 1 hora. Paraná é 1 hora de palestra. Pernambuco, eu assisti palestra lá de 1h15. Depende muito assim de cada estado às vezes, né? Mas a gente vai ser bem objetivo. Então o tema é Diante da Lei. O livro é o livro Justiça Divina, se não falha a memória. Esse livro, ele diz assim na introdução: estudos e dissertações em torno da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, através de Emmanuel. O livro foi publicado em 20 de março de 1962. Reunião pública, dia 15 de maio, né? Olha só que interessante. O espírito consciente, criado através dos milênios, nos domínios inferiores da natureza, chega à condição de humanidade, depois de haver pago os tributos que a evolução lhe reclama, né? Os tributos aqui não é os impostos, que a gente paga muito imposto mesmo de tributo, né? É a gente pagar, na verdade, é a gente cumprir algumas provas que a gente tem que trocar pelo nome de oportunidades, né? Tudo é a lei de ação e reação. Ninguém sofre por acaso. Se não é desta vida, vem de vidas passadas. À vista disso, é natural compreendas que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma, ou seja, nossas escolhas, certas e erradas, porquanto cada pessoa deve a si mesma a situação em que se coloca. Claro, é a gente que escolhe, né? Possuís o que deste, granjearás o que vens dando, conheces o que aprendestes, saberás o que estudas, encontrastes o que buscavas, acharás o que procuras, obtiveste o que pedistes.
Alcançarás o que almejas. És hoje o que fizeste contigo ontem. Serás amanhã o que fazes contigo hoje. Plantar hoje, para a nossa próxima vida ser mais tranquilo. Chegamos no dia da razão, simples e ignorantes diante do aprimoramento do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Todos temos assim na vontade a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar, com infinitas responsabilidades de mentalizar e realizar. Tudo que a gente quer, a gente consegue, desde que seja de forma honesta e para fazer a prática do bem. Por isso que a gente lê e a gente é preparado e toda hora escuta que a gente na vida não pode usar a música do Zeca Pagodinho, deixe a vida me levar. A gente tem que ter os objetivos, os planos da gente muito bem definidos, as metas, aonde que a gente quer chegar na vida, né? Porque existe um planejamento na família antes da gente reencarnar. Ninguém se reencontra por acaso dentro daquela família. E é a família que a gente é merecedor. Tudo foi planejado. Tudo, né? A gente tem as provas lá para cumprir dentro do lar, que é o primeiro laboratório para testar, principalmente a lei do amor, paciência, perdão. É os desafetos se reencontrando lá diariamente. Os desafetos de vidas passadas. Não vamos usar a palavra inimigos, né? O governo do universo é a justiça que define, em toda parte, a responsabilidade de cada um. A glória do universo é a sabedoria, expressando luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. A felicidade do universo é o amor, na forma do bem de todos. A felicidade do universo é o amor. Claro, o amor cura, quem ama vive bem, vive mais tranquilo, vive mais sereno, perdoa mais fácil, entende que a gente está aqui para aprender com todos os nossos semelhantes lá dentro daquela casa, que ninguém é melhor que ninguém, e diariamente paciência, amor, tolerância, evangelho no lar, muito evangelho no lar. Cada vez a gente precisa de muita oração dentro dos nossos lares. As trevas estão toda hora tentando destruir família, tentando destruir relacionamentos, né? O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejam. No início do texto fala o livre-arbítrio, né? Para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que eu manifesto. Bondade, amor, por fora da caridade não há salvação. Bondade, amor, tolerância, né? Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria. Quem não evolui pelo amor, seguindo os ensinamentos de Jesus, vem a dor, entre parênteses, doenças também. E muitas doenças, as chamadas doenças psicossomáticas, elas vêm das dores da alma. Pessoas que não perdoam podem desenvolver até câncer, já comprovado isso pela neurociência. Pessoas que ficam sempre com dor de cabeça. A pessoa que é muito ranzinza, está sempre de mau humor. Mas ela não sabe dizer porque está sempre com dor de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas. Ela exala o quê? Raiva, ao invés de exalar amor, sorriso, gratidão. Aí ela vai lá no médico, como dizia o falecido doutor Moreira, Carlos Jaime Moreira, né? Diz, às vezes eu dou um remedinho simples ali, porque a pessoa quer remédio, ela quer uma bengala, mas ela não tem nada. A maioria que vem aqui não tem nada. Muitos vêm caminho para a casa espírita, não tem nada. É claro, dependendo da situação de cada um, às vezes tem que tomar, por um tempo, o remédio. Sabemos que todos os remédios têm efeitos colaterais e sempre vão provocar alguma coisa no nosso organismo, né? Então, a dor, no livro do Leon Denis, O Problema da Dor, do Ser e do Destino, um dos discípulos de Kardec, né? Na nossa condição de evolução, quando o amor não convence, tem que vir um pouquinho de dor, né?
assim que funciona. E aí a gente acorda lá de manhã cedo e diz assim, me dói. Depois dos 50 a gente fala que é a idade do condor, com dor nas costas, com dor nas pernas, com dor de cabeça, é a idade do condor. Mas muitas dores é nós. E muitos de nós, em alguns momentos, a gente diz, mas Deus é injusto comigo, me deu isso, me deu aquilo. Mas eu continuo não perdoando, continuo sendo miserável. A gente observa quantas pessoas hoje estão pedindo comida na rua, nas esquinas. Aumentou bastante a quantidade de pessoas. Esses dias eu estava subindo a Avenida Rio Branco, subindo para caminhar com a esposa, né, e um rapaz de fora disse, moço, dá para pagar um pastel e um refrigerante? Eu disse, dá. Ele disse, senhor é da onde? Vem do Cruz Alta. Eu disse, mas e a sua família? Tá lá. Mas eu preciso comer. Ele disse, não, eu pago. Eu fiquei conversando com ele uns minutinhos, aí deixei pago um almoço quando ele passasse ali de novo, né? Aí passou quase um mês, ele sumiu, aí ontem ele apareceu nesse restaurante para almoçar. Comida, todo mundo precisa se alimentar. Mas, dentro do possível, eu digo assim, olha, vocês têm que procurar a FAS, procurar alguma entidade, a Fundação de Assistência Social, você tem que conversar com o pessoal, tem que sair da rua. Ajuda-te que o céu te ajudará. Né? A gente sabe, vários desses que às vezes estão lá, é problema de drogas, e a droga também tem o problema da obsessão sempre. Sempre tem uma causa espiritual em todas as doenças, sempre. A própria depressão vem de uma obsessão quando ela não é curada. Tem casos de depressão gravíssimos. Tem um médico lá de Cuiabá, um livro que ele escreve, ele fala da hipnose durante o sono para a pessoa não melhorar. Eles trabalham com hipnose, os obsessores durante o sono, as trevas trabalham para a pessoa não melhorar. Entre as autossugestões, não vai na casa espírita. Não vai na igreja, não vai aqui, não vai ali, não vai adiantar. Durante o sono. Por isso que a gente fala aqui na casa espírita que é importante antes de dormir fazer duas coisas. Uma prece humilde, sincera e não forrar o estômago. A gente come muito bem aqui na nossa região. Se eu tiver com o estômago muito cheio, o espírito vai ficar sentadinho do lado do corpo ali. Ele não vai conseguir sair para continuar as atividades no mundo espiritual. É assim que funciona, gente. No livro do Miramês, Iniciação à Viagem Astral, tem uma equipe que trabalha junto com o Miramês e ele fala muito sobre isso. Algumas pessoas eles chegam nos lares para levar para trabalhar junto com esse grupo. Lá tem o Padre Hipólito, que era de São Paulo, nesse livro fala da Caena, que é uma rainha da natureza, que trabalha com os elementais, com as plantas, com as ervas. E em alguns lugares eles chegam e não conseguem levar a pessoa para ajudar nessas missões de recuperação. Por quê? Porque ela comeu bastante ou a parte sexual dela domina as outras atividades do corpo. Por isso que a doutrina espírita ela trabalha muito com o nosso equilíbrio. A gente não sabe, a gente sabe que a prática do bem, o amor, seguindo Jesus, a gente vai melhorar. Mas muitos de nós não é nessa primeira fervura aqui não. Não é na primeira. Porque a gente vem com muitos débitos do passado. Muitos de nós, inclusive, principalmente os espíritas, a gente estava lá na Inquisição. Os padres inquisitores lá do passado. Lembrei agora de um livro, que eu li ele, acho que 3 dias. Gisele, amante do inquisitor, da Mônica de Castro. Ela trabalhava com magia negra para arrancar as confissões durante a Inquisição. E ela fica amante de um dos inquisitores. E ela mexe muito com as trevas, com os feitiços, com a magia negra. E no livro, lá na página 47 e 48, uma coisa que eu destaquei, marquei e sublinhei. Pessoas que, dotadas de fé, de oração, da prática do bem, ela sendo uma mulher muito bonita, a sexualidade dela exalava nela, e mais as poções que ela usava com as trevas, mas algumas pessoas ela não conseguia chegar nem perto, exatamente, que dizia assim, pessoas de bem, com prece,
que ela não conseguia nem chegar perto. A energia dessas pessoas era do bem. Não pegava feitiço, não pegava nada. E outras, para arrancar as confissões e tirar todas as terras e propriedades, que a Inquisição ficava com tudo, né? Além de fazer as torturas. E o pai dela aparece em sonho durante muito tempo a dizer: minha filha, a tua mediunidade não era para usar dessa maneira. O pai dela, desencarnado, né? Quando ela é presa, depois torturada, né? O pai dela tenta ajudar ela também, né? Que tudo tem uma consequência, as coisas erradas que a gente faz. Então, a lei de Deus, ela é perfeita diante da lei. Nós temos oportunidades maravilhosas, todos os dias, de pegar o livro da vida, no dia 21 de abril, e colocar coisas boas, ou coisas que a gente não deveria escrever. Vai estar ali no nosso prontuário, na contabilidade divina. Quando a gente chegar lá em cima, está ali. Não adianta a gente... Aqui a gente pode até tapear a justiça dos homens, mas a justiça divina, ela é perfeita. Tudo vai estar no nosso perispírito. Por isso que a gente, diante da lei, o que fala aqui sobre as coisas que acontecem, a glória do universo e a sabedoria, o conhecimento, ele está à disposição de todos nós. Muito importante, vocês quando puderem estudar aqui na Casa Espírita, né? Não precisa ter curso superior, precisa de 1 horinha por semana, boa vontade. Por que deixar para a próxima vida? Né? Por que deixar para uma próxima vida? A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter a nova oportunidade de reencarnar. Se a gente não fazer bom uso da atual encarnação, a gente não vai voltar mais para planetas que nem é o planeta Terra. Aqui já é ruim, tem coisa pior. Tem lugares que prevalece a escuridão. Aqui a gente tem manhã, tarde e noite. Tem lugares que tem mais escuridão do que dia. É o que a gente vem recebendo há muito tempo e lendo as obras espíritas, né? Então a gente precisa entender que as leis de Deus, elas estão na nossa consciência. Lá na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde é que estão as leis de Deus? Na nossa consciência. Final do dia, como fala Santo Agostinho, lá de noite, a gente falando com Deus, da maneira que cada um faz, não precisa... Eu sempre digo assim, a oração que a gente aprende na doutrina espírita é a oração com simplicidade, com amor, com perdão. Agora, alguém que é espírita ainda e gosta de rezar o terço, que muitos de nós viemos da Igreja Católica, não tem problema, reze o terço, mas converse com Deus. O Espiritismo não proíbe nada de ninguém, gente, nada. Então, essa sabedoria, esse conhecimento, a gente sempre lembra, né? Conheceis a verdade vos libertará. Então tem tanta coisa boa para ler. Esse livro do Miramês, Iniciação à Viagem Astral, mostra ali o trabalho que eles fazem durante o nosso sono para ajudar as pessoas. E descreve lá muito bem o que não consegue fazer por causa dos nossos pensamentos. A questão sexual, as pessoas rancorosas, pessoas que não perdoam ninguém, pessoas que desconfiam até da sombra, gente. Por quê? Porque cada um tem a sua evolução, né? Então, como fala o texto, né, desse livro maravilhoso aqui, ele comenta sobre o céu e o inferno. Eu, quando tinha 3 anos de idade, que morreu a minha primeira avó, me assustou a ideia dos 7 palmos, que a minha avó Vitalina foi enterrada, né? Eu com 3 anos vendo a minha avó num caixão sendo enterrada ali, o pessoal enchia ali, né? E eu perguntei para minha mãe com 3 anos de idade: mãe, a avó vai para onde? Disse: ah, ela vai lá para o céu, isso e aquilo, né? Tá, disse, mas fazer o quê lá? Daí em 1970, quando morreu meu avô, o avô Olímpio, eu faço as mesmas perguntas. Diz: ah, vai lá, eles vão para lá, do lado dos anjos, isso, aquilo. Tá, mas lá eles não trabalham, o que eles vão fazer lá? Que muitos de nós achamos: ah, morreu, agora eu vou descansar.
Lá tem que ter bônus horas de trabalho, a gente continua trabalhando. A lei do trabalho é encarnados e desencarnados. E graças ao trabalho que a gente vai evoluindo, gente. Lá vai trabalhar igual. Quem assistiu a novela A Viagem, agora vai ser o Nosso Lar 2, o filme comentando Missionários da Luz. Esse livro maravilhoso, quem não leu também se puder ler, né, gente? Então o conhecimento está aí, gente. O Evangelho a gente fazer na casa da gente, amar aquela família, aprender a perdoar mais dentro da família, não é fácil. Está ali se reencontrando os desafetos, né? Eu estou lendo do Bacelli agora, a lei da reencarnação. O espírito ali que era para reencarnar e o casal resolve adiar a volta. O espírito que vai vir agora, sendo que os pais são os bisavós, que a gente vai alternando as posições, a família terrena, porque a gente não cumpriu todas as provas, né? É isso aí, gente. Quem se separou, se a gente não cumpriu o tempo lá planejado, a gente vai voltar com o ex ou com a ex para, às vezes não na forma de marido e esposa, como o livro fala ali, outras obras, né? Vai vir como filho, vai vir às vezes como sogro, cunhado, até que a gente vá, pela lei do amor, do perdão, pelos ensinamentos de Jesus, a gente eliminar todos esses débitos do passado. Vejam como é bom, diante da lei, que a justiça de Deus é perfeita. Através da reencarnação, tu reencontra as pessoas do passado. Por isso que alguns a gente tem muito mais afinidade. E outros não, que é normal. Mas nada do que o amor, o carinho, a simplicidade, a gente não consiga reverter isso aí, né? Quem tem filho sabe o que eu estou falando, que a gente fica olhando para eles às vezes, as crianças que estão nascendo agora. Na nossa época a gente olhava para os filhos, os nossos pais nos olhavam e a gente entendia tudo, né? E também tinha a psicochinela, a psicovara. Agora as crianças aí, fala 2, 3 assim, são os espíritos que estão vindo aí para fazer toda essa transformação, gente. Mas eles precisam principalmente de disciplina, muita disciplina. Para encerrar, gente, olhem como Chico Xavier, nosso querido Chico, né? Lá nos mais de 430 livros que ele publicou, eu já li 3 vezes esse livro. E por que a gente tem que ter amor ao Brasil? Se alguém tem dúvida o que fazer esse ano nas eleições, leia esse livro. Vocês vão mudar às vezes as opiniões. A responsabilidade que cada um vai ter nessa nova eleição aí, gente, a responsabilidade com o coração do mundo, gente. Como é que o Brasil foi formado, né? Então, olhem só. Eu vou ler só um pedacinho, que eu quero que vocês depois em casa, vocês leiam o que quando eu li isso aqui, me chamou muita atenção. Agora eu perdi a marcação da página, mas aí como tem o sumário, a gente volta no sumário. Aqui vai falar também dos escravos, né? E vai falar também dos escravos. Mas, está aqui, 117. O porquê da escravidão no Brasil também tem uma razão de ser. Então, quando Tiradentes chega na espiritualidade, ele é recebido por Ismael, né? E aí diz assim: o mártir da Inconfidência, depois de haver apreciado angustiadamente a defecção dos companheiros, que todos os companheiros de Tiradentes foram absolvidos, reveste de supremo heroísmo. Seu coração sente uma alegria sincera pela expiação cruel que somente a ele fora reservada, já que seus irmãos de ideal continuariam na posse do sagrado tesouro da vida. Ele foi o único que perdeu a vida. As falanges de Ismael lhe cercam a alma leal e forte, inundando-se de santas consolações. Tiradentes entrega o espírito a Deus nos suplícios da forca a 21 de abril de 1792. Estava fazendo a conta antes exatamente
230 anos atrás, no dia de hoje. Não é? Mas nesse momento Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir. Irmão querido, exclama ele, resgatas hoje os delitos cruéis que cometestes quando te ocupavas do nefando mistério de inquisitor nos tempos passados. Redimistes o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade, com o teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Quando a gente lá na época de primeiro grau estudava que o corpo dele foi cortado em pedaços, espalhado lá, se não me engano, em várias cidades, que a coroa portuguesa não aceitava a rebelião para não pagar tributos, né? Num primeiro momento a gente estuda e vê que, nossa, foi um crime, foi isso aqui. É a lei de ação e reação. No passado, inquisitor, muitos crimes. Provavelmente ele também cortava o pessoal em pedacinho, né? E agora ele também passa pela prova que ele fazia com as pessoas. Então, para no feriadão, gente, né? Para no feriadão, ó. Está aí uma dica de leitura preciosa. Sempre a dica de leitura, Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente reunir mais a família em casa, gente. A base de tudo é a família. A base de tudo é a família da gente. Né? Quem está com alguma coisa meio complicada em casa lá, chega em casa, beija a esposa, o esposo, né? Peça desculpa, por favor, me desculpe. A gente só tem a ganhar. Que essa energia negativa que fica dentro da gente quando a gente não faz isso, é o que vai atrair os nossos irmãos obsessores para perto de nós. Então nós vamos fazer a prece de encerramento, né? Agradecendo a Tiradentes, nosso mártir da independência, mas principalmente ao mestre dos mestres, Jesus, governador do nosso planeta. Obrigado pelo Brasil. Amanhã estamos completando a data do descobrimento do Brasil. Mestre Jesus, obrigado por nos permitir no Brasil recebermos e termos o cuidado espiritual de Ismael, os espíritos de luz que já passaram para nos ajudar no passado, como o Barzanufo, o Dr. Bezerra, aqui no Rio Grande do Sul, Spinelli, e tantos outros irmãos queridos, irmão Dulce na Bahia, no Ceará, irmãos de outras religiões, na Bahia, na Amazônia, em todos os estados. Te dizer, Pai, nesse dia maravilhoso, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela família, muito obrigado por tudo aquilo que a gente tem. E te pedimos perdão, Pai. Te pedimos perdão principalmente pelos nossos erros. Nesse momento em que a gente está realizando o passo coletivo, os irmãos mentalizem, principalmente a nossa família lá em casa, os desencarnados, pedindo a Bezerra de Menezes, essa equipe maravilhosa que nos acode nos hospitais, nas clínicas, nos orfanatos, dizendo gratidão por esse corpo que a gente tem, gratidão pela doutrina espírita, gratidão pelos ensinamentos que recebemos aqui na Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Voltemos para os nossos lares com os pensamentos elevados, tirando a tristeza, desânimo, mágoa, egoísmo e colocando dentro do nosso coração alegria, o fora da caridade, nossa salvação, gratidão, fé, esperança, humildade, simplicidade e bondade. E Pai, perdoa as nossas faltas. Somos pequenos, mas somos gratos pela doutrina, pela psicologia do amor, pela pedagogia do amor, que sempre nos motiva a nunca desistir, pois sabemos que tudo passa. E sabemos o apoio que recebemos de Deus, o Criador de tudo e de todas as coisas, e de seu Filho Jesus, o cuidado que tem com o planeta Terra, o cuidado que Ismael tem com o Brasil, o cuidado que o Dr. Bezerra tem ainda cuidando do Brasil e vários mártires do passado. Muito obrigado, Pai.
E que assim seja.